Deu certo. Adeu. Olá a todos, nosso, nosso último encontro aqui com vocês. Hoje nós vamos dar continuidade ao processo de produção de documentos com acessibilidade. A gente trabalha dentro dessa área e essa disciplina, ela fala sobre planejamento e elaboração de materiais didáticos acessíveis para a EAD. A importância de um trabalho desse hoje, a gente começou a perceber na semana passada. Como é importante produzir um documento para todos, né? Sem segregação, sem você colocar a pessoa no canto e falar assim, olha, aqui tem um material que eu imprimi só para você, entendeu? Isso é segregar, isso não é a inclusão, como a gente costuma dizer na perspectiva inclusiva, né? Isso é outro trabalho. Então, hoje a gente coloca essa premissa de ação, informando a todos que nós trabalhamos com inclusão e acessibilidade, que a EAD está preparada para isso, mais do que tudo, né? Então, nós percebemos que há um trabalho chegando aí já há algum tempo, e eu vou compartilhar a tela com vocês e vou dar continuidade no processo que a gente falou na semana passada. Na semana passada, deixa eu colocar aqui, a gente viu todas as ações. Deixa eu só fechar aqui. A gente viu todas as ações de produção de documentos com acessibilidade usando o PowerPoint, certo? E eu fiquei de navegar hoje no Word com vocês para mostrar algumas ações que o professor em sala de aula, principalmente na correção de documentos pela EAD, do seu aluno precisa saber, precisa entender como que é essa produção dentro do Word, que ela é uma das produções principais, porque hoje você produz livros, o IFRO, por exemplo, na editora do IFRO, produz livros com acessibilidade total. Então, a gente consegue fazer com que o nosso leitor consiga ler os materiais, porque nós trabalhamos com marcadores de acessibilidade. Então, hoje a gente vai mostrar para vocês, nós estamos com um documento limpo aqui, e semana passada a gente mostrou também a questão da leitura imersiva, que eu mostrei para vocês, que você pode trabalhar com TDAH, com dislexia, com TEA, dentro dessa ferramenta, que é uma ferramenta que está disponível para os servidores do IFRO, certo? Então, a gente tem essa ação que a gente vai mostrar para vocês. E aí, deixa só eu cancelar isso aqui. Perfeito. Aí a gente vai mostrar para vocês aqui o que são os marcadores, como a gente fez na semana passada, e depois a gente vai mostrar o que você vê num documento quando você vai corrigir. Então, eu tirei os nomes dos documentos, coisa e tal, como eu falei na semana passada que ia fazer. Então, vamos continuar aqui. Nós temos aqui o Word, vocês estão percebendo. Se eu fosse salvar o Word aqui, eu colocaria o meu nome, certo? Então, eu vou colocar meu nome só para testar. E eu salvei um documento. Quando eu salvo um documento, é o primeiro procedimento que você faz antes de você iniciar a escrita no documento. Mas é importante para nós sabermos algumas coisas sobre a produção dentro do Word. O Word trabalha com marcadores, e esses marcadores são os estilos. E dentro dos estilos, a gente vai perceber como que a gente faz esse processo, né? Mas aqui ó, nós temos as guias, como eu disse para vocês, ó, eu vou apresentar igualzinho o PowerPoint, trabalha com guias, e as guias querem dizer exatamente aquilo que ela se propõe. Então, a página inicial, ela tem os dados de organização e padronagem da página, e inserir é a guia que você vai inserir alguma coisa dentro do seu documento, design, a mesma coisa, layoutização, você vai trabalhar com a formatação. As referências, você vai trabalhar com índice, com as referências, com notas de rodapé, que muitas pessoas não sabem inserir até hoje. E as correspondências, a mala direta, você fazer certificado, 1.000 certificados e enviar de uma vez só, usando o certificado e usando o Excel. Por exemplo, isso aí já tem 20 anos que o Word faz, né? E aqui a revisão, onde a gente percebe que existe também um critério aqui de controle, né, de contagem de palavras, de leitura, de acessibilidade, assim como nós temos no PowerPoint, certo? Então, eu vou mostrar para vocês algumas coisas. O que é importante saber dentro de um Word? Você não pode formatar um Word, começar o trabalho formatando. Então, é um erro.
A formatação é o último quesito que deve ser colocado dentro do seu trabalho. Então, primeiro você vai digitar. Então, você vai digitar e depois você inicia um processo de formatação. Então, a gente vai pegar um documento aqui, que eu vou mostrar para vocês, esse documento, e aí nesse processo de documento aqui, eu vou mostrar algumas coisas para vocês que a gente percebe numa formatação, certo? Eu recebi esse documento. E aí, quando eu recebo esse documento, eu percebo que ele está numa fonte, ele está em Arial, está em fonte 16. E ele vai ter um marcador de estilo, eu tenho que ver, ó, ele está com título 1, tá vendo? Ó? Ele está com marcador de estilo. O título 1 quer dizer que tem um número apenas aqui. Se fosse dois números, se fosse 1.1, seria título 2. Se fosse 1.1.1, seria título 3. E cada marcador desse nós temos aqui. Quando a gente não tem, é só criar um estilo. Aí você usa lá, título 3, título 4, você vai criando. Então, observa que cada marcador, ó, nós temos marcador de título 4, marcador para título 3, marcador para título 2. Então, nós temos esses marcadores. Esses marcadores, eles são importantes para a pessoa que está usando o leitor de tela, para que ela entenda que ela está num título geral, num título que é considerado o título principal daquele capítulo, e ela vai entender quando está numa linha, né? Quando ela está entrando em subtítulos. Essa abordagem, ela melhora a vida do TEA, que gosta da organização, que dá valor à organização, que se sente motivado com a organização. E para o disléxico também, quando você fala TDAH e o disléxico, eles precisam o TDAH precisa ainda mais de um leitor de tela, porque às vezes o disléxico ele aprende melhor ouvindo. E quando você escreve de uma forma fluida, o leitor de tela lê de forma fluida, se você utiliza o recurso certo, se você utiliza a fonte certa. Então, a gente vai ver aqui o seguinte: nós estamos aqui nesse arquivo com a fonte Arial 12. Por quê? Porque a BNT 14724, ela sugere dois tipos de fonte para você. Ela sugere a Arial e sugere a Times New Roman, que é a TNR. A Times New Roman é uma fonte serifada, então é uma fonte que o leitor de tela tem dificuldade para fazer a leitura. Se ela sugere duas fontes, uma é sem serifa, que é a Arial, e ela tem uma fonte serifada, que é a Times New Roman, a gente vai preferir a Arial. Por quê? Porque a Arial é uma fonte que dá condições de leitor de tela fazer essa leitura fluida, sem engasgar no meio da leitura ou sem paralisar. Então, fica melhor para a pessoa que está usando o recurso, principalmente se é uma pessoa cega. Então, essa é uma abordagem. Então, usando essa fonte, nós já sabemos que nós temos ali um trabalho interessante. Para saber se está bem formatado, olha, eu recebi esse trabalho. Será que está bem formatado? Então, eu percebo o seguinte, ó. A paginação desse trabalho não tem paginação com espaçamento entre parágrafos, tá bem? Certo? Está na regra, e está 1,5 de distanciamento, e a primeira linha está 1,25, está correto. Então, eu percebo que existe uma ação aqui. Mas quando eu coloco o marcador para mostrar, eu mostrei semana passada para vocês. Sem o marcador, eu consigo perceber erros de digitação, que é nesse caso aqui, ó, que está juntinho, eu só separei. Erro de digitação, que a pessoa, sem ativar o mostrar tudo, consegue enxergar. Então, olha, eu estou vendo aqui que tem um erro. Por quê? Porque faltou um espaço. Tá ok? Aqui é porque está em inglês, tá certo? Aí, aqui é porque está em inglês. Então, eu percebo aqui, ó, eu venho em formatações, é só para mostrar, ó, 4 centímetros, tá ok? Aqui, a fonte é 11 ou é 10, depende a regra, né, que foi imposta pela instituição. Aqui continua o que eu falei para vocês, ó, só espaçamento. Mas agora eu vou mostrar uma coisa importante quando eu coloco a visualização de mostrar tudo, só para mostrar para vocês como é importante vocês receberem documentos em Word, como mostrar tudo ativado, como é importante. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, aqui eu já falei para vocês, esses espaços. Observa, verifica para mim se vocês estão conseguindo enxergar isso aqui, ó. Ó,
Nós estamos aqui. Vocês conseguiram enxergar? Deixa eu colocar. Essa bolinha branca aqui, ó. Essa bolinha branca, vocês conseguem enxergar? Sim, dá pra Então, ver aqui. dá para ver, certo? Então, essa bolinha branca, ela é interessante, porque essa bolinha branca, ela informa que esse texto foi colado. Então, ele foi colado. Pode ter sido colado de um artigo, pode ser colado de um outro arquivo, mas ele foi colado. Então, o que que é importante quando você está escrevendo um texto? Eu não estou falando, quando você baixa da IA também, você copia e cola aqui, ele fica com esses marcadores de copiado e colado da IA, tá? Ele também fica com isso. É importante você saber que isso existe. Então, quando você vai enviar a sua tese ou sua dissertação de mestrado, você tirar isso aí. Mas para um professor, quando ele está corrigindo os documentos do aluno, ele percebe que houve um copy e cole aqui, está percebendo? Se eu fosse colocar o botão direito, ele só vai falar com deficiências e ele elimina, tá vendo? O espaçamento, a bolinha e o espaçamento, ele eliminou. Eu mostrei aqui para vocês, ó. Se eu colocar aqui, quer ver? Deixa eu pegar outras. Aqui, ó. Aqui eu tenho um espaçamento. Eu tenho um espaçamento aqui, ó, que foi copiado e colado com espaçamento duplo, percebe? Também eu não precisaria do mostrar tudo, ó. Sem o mostrar tudo já fica claro, certo? Mas com o mostrar tudo, eu fiz umas marcações aqui para vocês. Deixa só eu pegar essas marcações para que vocês entendam. Deixa eu ver aqui. Aí, para que vocês entendam, esse copiar e esse colar dentro dessa ação. Olha aqui para vocês verem, ó. Pode ser, e pode ser mesmo, ó, fornecido nos quais. Então, observa que se eu fizer uma correção, e tem a bolinha preta também, tá? E tem a seta do copiar e colar de outro local, principalmente de PDF. Então, se eu apago, lembra? Ele apaga e deixa ok as minhas bolinhas. Porém, se eu clicar em cima do texto dessa pessoa, clicar e verificar se o texto alt está aqui, porque isso aqui é um gráfico, eu percebo que não está. Vocês perceberam? Olha o que que o leitor de tela vai ler para a pessoa cega. Ele vai ler http ih7-rt.google. Vocês estão vendo? Isso daqui deveria ter sido colocado um texto alt, então não foi. Então esse trabalho foi corrigido, tá, gente? Eu estou mostrando para vocês antes da correção. Então, antes da correção. Aqui, para que que serve, professora? Então, a pessoa entregou aqui, ó. Tá vendo? A pessoa entregou, e se ela tivesse clicado aqui e clicado aqui, ela teria arrumado o espaçamento errado e teria removido o, o, o processo de copiar que foi colocado dentro desse trabalho. Ela removeria. Se ela soubesse que existe o processo, que o mostrar tudo é para isso, ela conseguiria fazer essa ação. Então, seria interessante essa ação. E ela fez, ela corrigiu esse trabalho. Então, a gente percebe aqui os arquivos, está vendo? Ó? Então, isso foi bastante questionado no trabalho, pedindo que fosse colocado essas ações de acessibilidade. E a professora que coordenou esse trabalho, né, que orientou esse trabalho, fez essas solicitações, né, junto com a equipe, e pediu que isso fosse alterado. Observa aqui também, ó. Então, a gente vai, eu estou mostrando para vocês que às vezes, ó, essa aqui é aquela bolinha que eu falei para vocês, ó, tá vendo? Esse daqui, ó. Esse aqui é um marcador, ó. Dá uma olhada, ó. Esse aqui é um marcador, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui é um marcador. E você não consegue tirar ele, ó. É simplesmente um marcador. Ele é um marcador que isso daqui foi tirado de algum lugar e, ó, tá vendo? E ele não é removido. Então, quando eu tenho ele, ó, tá vendo? Eu consigo descer, ó, mas eu não consigo fazer a remoção. E ele faz o marcador de link, vocês perceberam? Então, ele faz o marcador de link. Isso daqui, a gente tem que fazer um processo de limpeza desse trabalho e fazer essas remoções, que elas são importantes. Então, ó, ele diz aqui que o Ana tem que estar em maiúsculo, que aqui está junto, olha. Ele faz algumas correções, mas eles têm marcadores que a gente vai ter que remover, que a gente costuma chamar de limpeza.
certo? Então, cada trabalho desse que a gente recebe, cada livro também que a gente recebe aqui, a gente faz esse processo, ó, tá vendo? Marcadores. Então, a gente faz o processo, faz os ajustes para tornar a leitura fluida para a pessoa cega, para a pessoa disléxica, para a pessoa surda. O que que a gente não recomenda em textos? A mesma, quase a mesma coisa do PowerPoint. A gente não recomenda que você sublinhe. Tem muitas pessoas que usam sublinhado, não tem? Dentro desse processo de sublinhar, para a pessoa que tem dislexia, ela vai ver dessa forma aqui, ó. Ele vai taxar. A pessoa, ela vê o taxado, porque sobe para ela. Então, quando ela vai ler o texto, parece que subiu tudo para a letra, ela não consegue entender. E às vezes você vai dar um texto para essa pessoa e vai falar assim: Nossa, mas você não está entendendo, está tão claro isso aqui, está até sublinhado, e você não está conseguindo ler. Então, quando você está lidando com um disléxico, quando você está lidando com TEA, quando você está lidando com qualquer tipo de neurodiversidade, ou qualquer tipo de deficiência, você toma cuidado realmente com os sublinhados de texto. É. Ah, mas eu posso colocar negrito? Gente, como eu estou compartilhando a tela, lembra que eu falei na semana passada? Eu não faço compartilhamento de duas telas, porque eu foco realmente nessa atividade aqui, que eu preciso de atenção. Aí vocês podem abrir o áudio e falar, tá? Pode paralisar minha fala e dar sequência, tranquilão aqui. Ah, boa noite. Obrigada, professora. Não, queria perguntar, mas você acabou falando aí que se pode colocar negrito ou como é que faz para destacar? Isso, Quando você você pode. precisa dar destaque a alguma parte do texto. Isso, você pode negritar, porque o negritar, na hora da leitura de tela, o leitor de tela, se tiver em Arial, se tiver numa fonte sem serif, o leitor de tela lê de forma fluida. E ele fala que tem um destaque, né? Ele fala texto destacado, aí fala homogeneidade e relevância dos estudos analisados, entendeu? Então, ele dá o destaque, fala, ó, o texto está destacado. Se você sublinha, você perde ali 2 a 3 deficiências, só no sublinhar. Então, não é interessante para a pessoa, para a gente que está trabalhando com esse tipo de documento, realizar esse processo de sublinhar, certo? Então, isso é, ó, aqui, como eu falei para vocês, ó, removi o espaço, eu já estou removendo, ó, questões de erro do trabalho, porque esses espaços, eles são, no leitor de tela, ele tem um delayzinho, parece que ele está no delay para ler, e ele não tem delay para ler. Na verdade, é o espaço que estava ali que não foi removido. É um marcador, como esses marcadores que eu mostrei para vocês aqui, ó. É um marcador que não deveria estar, entendeu? E que essa bolinha aqui, ó, eu removo, entendeu? Então, todas as bolinhas que estão em abertos, que são espaçamentos, ó, essa bolinha aqui eu removo. Então, as bolinhas que estão em aberto, ó, e eu só consigo ver isso quando o meu marcador está com mostrar tudo. Ó, mostrar tudo. Então, eu vou removendo os marcadores que vão causar um dano no leitor de tela. Então, Essa ó, bolinha menor, ela pode ser confundida com grau, grau Celsius, grau de inclinação. É porque, assim, tem áreas que usam muito o grau esse. ele usa o sobrescrito, né? Isso. Quando eu vou colocar, eu vou usar o sobrescrito. Lembra dos marcadores? Quando você usa o recurso certo, eu vou mostrar um caso aqui para vocês, bastante interessante sua pergunta. Eu vou colocar aqui, ó, fulana de tal. Mas eu vou aumentar a letra, tá? Só um minutinho. Ó, eu vou colocar fulana de tal. Tchau. Eu vou colocar fulana de tal. É filho, tá, gente? Filho é assim, gente. Ó, fulana de tal. Quando eu coloco fulana de tal e eu coloco o marcador certo para ela, eu quero fazer uma referência, vou inserir uma nota de rodapé sobre quem é ela. Então, eu vou colocar que ela é professora do ensino médio, tá? Mas, enfim, entenda que é só uma ação. Quando eu coloco dessa forma, e eu coloquei, ela está aqui em cima, fulana de tal, professora do ensino médio, foi para a linha da nota de rodapé. Tem gente que não faz isso. Tem gente que insere aqui em cima, ó, eu vou remover. Tem gente que pega e coloca o número 1 aqui em cima e coloca ele aqui como sobrescrito. Olha lá, fica parecidíssimo. Mas não vai aparecer no final da linha e não vai ser nota de rodapé. Aí o que ele faz? Ele insere. Aí ele vem aqui, desculpa, ele vai inserir formas. Aí ele vem aqui, coloca uma linha aqui embaixo, às vezes ele coloca até essa linha como
às vezes ele coloca essa linha até lá embaixo como rodapé, e aí ele coloca a informação aqui embaixo. O leitor de tela não consegue fazer dizer quem é fulano de tal. Se eu colocar de forma correta, referência, nota de rodapé, e dizer quem é a fulana de tal, quando o leitor de tela lê aqui, ele já diz a nota de rodapé. Então, assim, olha a importância de um marcador. Então, o marcador colocado de forma correta, ele permite a leitura. Então, tem muitas pessoas que elas sublimam essas ações. Por exemplo, a gente tem ações de referência, por exemplo, dentro dos trabalhos. Eu vou mostrar um livro para vocês que eu terminei ele ontem. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu até ver se... deixa eu abrir ele aqui. Tá. Tararam. Livro TA. Eu terminei esse livro ontem, ele ainda não foi publicado. Eu terminei, estava inserindo marcadores, inserindo material nele. Aí, esse livro é da Escola de Conselhos, certo? Ele está indo para a editora, mas ele ainda está em correção, tá? Ele está indo para a editora, mas nós terminamos ele ontem de fazer os ajustes finais de correção, mas ele ainda vai para a correção de um outro olhar, que não o meu, entendeu? Porque eu já fiz o primeiro olhar, então agora eu preciso do segundo olhar. Então, a gente ativa os corretores e nós vamos colocando. Então, a gente criou um sumário e aí a gente começou com os dados dentro do trabalho, né? O novo visual. Oi? Não, eu tenho um ribicuinho aqui, tamanho do mas exatamente, me esconde. Alguém fecha o áudio? Alguém fecha o áudio dela? Elise, Elise, né? Estou tentando aqui localizar. Tá. Tá. Aí, sem problema. Aí isso acontece. Aí a gente tem aqui para vocês um trabalho corrigido, só que a gente tem uma coisa importante aqui. Quando eu apresento... Pode puxar mais daqui. Será que você consegue, amiga? Fechar? Ângela, você consegue? Eu vou esperar. Aí, É o áudio de Cláudia Emanuele. Deixa eu vir aqui. Pode, Emanuele. Não estou conseguindo. Cláudia. Emanuele. Fechou. Desativei. Fechou? Fechei. Beleza. Deixa eu voltar para cá. Observa o seguinte. Quando eu ativo o marcador, vocês observam que tem uma letra estranha aqui no meio, ó. Eu vou mostrar para vocês o que está estranho, ó. Vocês observaram que tem aqui, ó, tá vendo? Ó, nós temos uma chave aqui, tem um XZ, aí convenção sobre os direitos. Esse marcador é um marcador de índice remissivo, que é um índice para livro L1 e L2 da CAPES, que a CAPES exige índice remissivo. Mas o índice remissivo também é importante para a pessoa cega e a pessoa surda, porque o índice remissivo destaca os termos mais relevantes do trabalho. Então, esse índice remissivo, ó, se eu tiro o marcador, ó, o texto ficou normal. Mas o índice remissivo está aqui no final. Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu colocar os marcadores aqui para vocês. Eu vou aqui no índice remissivo, ó. O índice remissivo foi criado. Então, eu mostrei para ele quantas vezes tem a palavra acessibilidade nesse texto, acessibilidade no mudo nesse texto, atibar, tá vendo? Todas as palavras aqui no índice remissivo, ó, elas estão aparecendo, ó. Então, eu poderia colocar o índice remissivo com a letra A, B, C. Eu posso fazer, pegar o índice remissivo e editar o campo, tá vendo? Eu posso pegar e fazer edição de campo e colocar os códigos que eu preciso. Ou refazer o índice remissivo e fazer em outro modelo. Eu posso modificar o índice remissivo. Tem vários modelos de índice. Mas aqui mostra para a pessoa, por exemplo, educação especial. Quantas vezes a palavra educação especial aparece nesse livro? Então, a questão do índice remissivo ela é importante, assim como o sumário, para a pessoa se organizar.
Olha, deixa eu ver aqui se tem as palavras que eu preciso. Ah, tá, tem as palavras que eu preciso. Então, eu vou colocar aqui, dentro das palavras que eu quero trabalhar, tem aqui as ações. Então, tá bom. Então, dentro desse trabalho, olha, esse trabalho foi corrigido. Então, ele foi corrigido, ó, tá vendo? A gente fez a correção dele. E agora ele vai para uma outra pessoa, que a outra pessoa também vai fazer essa correção. E é importante, ó, observa que letras em outra língua, ele coloca sempre que isso aqui deveria estar em itálico, certo? Então, a outra pessoa vai fazer essas observações. Aqui está dizendo, ó, título 1, título 2, isso aqui é sobre acessibilidade, né? Isso aqui é um livro que vai falar sobre a acessibilidade nos documentos. Então, esse processo é um processo de revisão, de critério, de ajuste. Olha, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar legenda, eu vou colocar o quê? Então, deixa eu ver um livro aqui para vocês que já está disponível aí aqui no. Ó, o livro é o Beira. Esse livro aqui, ó, beiradeiragem, sempre dá isso. Eu fiz a correção dele porque a editora do IFRO fez a publicação, certo? Esse livro eu fiz a correção e deixei ele com acessibilidade. Então, todas as imagens dele, tudo que está nele, inclusive esses enfeites, todos esses enfeites, eles estão informando que é uma imagem decorativa, tá vendo? Ó? É uma imagem decorativa, simplesmente decorativa. Ela não faz diferença no texto. Mas se tem uma imagem no texto, olha, se foi colocada uma imagem no texto, que no caso aqui foi colocado só na capa, ó, quando você coloca a capa, você também diz, ó, tá vendo? O texto áudio da capa tá todo aqui, ó. Então, a pessoa cega sabe ler a capa, ela vai conseguir enxergar a capa. Então, a gente coloca o processo de leitura, isso aqui é uma imagem, ó. Vocês estão percebendo? É uma imagem. Essa imagem também, ó, ela está com texto áudio. Nós gostamos de usar imagem? Não, mas foi um critério que foi adotado por uma ação que precisava aqui. Então, a gente coloca, ó, tá vendo? Na ficha catalográfica, a gente coloca as ações da ficha catalográfica para leitura. E olha para você ver, ó, tem todas as informações. Ó. Então, tem todas as informações para a pessoa cega conseguir enxergar essa nossa capa. Então, isso é importante dentro de um processo de acessibilidade de um livro, para ele estar preparado, mas se fosse impresso? Se fosse impresso, a gente tira o texto out da capa e coloca ele como legenda. Então, a gente vai colocar a transcrição, né? Aí a gente vai colocar a transcrição da imagem, né? E aí a gente vai fazer a transcrição da imagem e logo abaixo da capa. É como se fosse uma legenda, né? Como se fosse uma fonte. Aí, nesse caso, a gente vai escrever transcrição. Então, esse processo, ele é um processo que vocês percebam aqui, ó. Ó, nós estamos vendo aqui, ó é tópico caro, tá vendo, ó? Aí, por quê? Porque ele queria colocar tópica cara, não é. Aqui estava correto o texto. Caripuna, ele não entende como português, tá vendo? Então, tem coisas que isso aqui é um livro de poemas. Então, a gente procura interferir o menos possível em livros de poema, certo? Então, a gente coloca do jeito que o autor pediu, e aí a gente, só correções de nome de autor mesmo que a gente mexe. Mas é só para mostrar para vocês que a gente tem diversas áreas aqui que a gente trabalha e que a gente pode mexer e que a gente deve mexer enquanto professor e explicar para o aluno. Então, quando o aluno trabalha de forma correta, os nossos alunos do IFRO, senhores, aqui eles têm, dentro da disciplina de Word, no primeiro ano, chama Introdução a Fundamentos de Informática, dentro da disciplina de Introdução, os alunos fazem o Word, eles fazem com acessibilidade. Então, a gente ensina os procedimentos durante um semestre inteiro de como produzir um documento com acessibilidade. Aí chega no PowerPoint também com acessibilidade, chega no Excel também com acessibilidade. Então, a gente prevê isso e está fazendo isso já há 2 anos dentro do Instituto, dessa forma. Mas observa que esse trabalho aqui, ele tem alguns errinhos de espaçamento duplo, que o marcador, ó, tá com o marcador ativado, mas que não mostrou. Observa aqui para vocês verem, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar, vocês me avisam. Tá vendo que tem 2 espaçozinhos aqui, ó? Nesses 2 espaços, ó, era para ser só
e ele ficar correto, tá vendo? E ele pediu, e ele não marcou como erro. Então, essas são ações que depois, quando a gente vai olhar, a gente vai trabalhar, a gente observa. Aqui, ó, né? Foi a opção aqui foi de traço, tá vendo? Ó? Essa opção não tem no leitor de tela. Isso daqui é ruim para o leitor de tela. Traço, número, traço. Isso é ruim para o leitor de tela. O importante era só a numeração, só a ordem da numeração para o leitor de tela, não o traço. O traço ele é uma informação que não acrescenta nesse processo. Pode falar quem comentou alguma coisa aí. Boa noite, professora. Sou o Márcio. Boa noite aos colegas. E esse ponto entre cada palavra, professora, significa o quê? Só o espaço. Observa aqui. Se eu tirar ou mostrar tudo, ó, os pontos somem. Quer dizer que se tem um ponto só, quer dizer que está correto, ó. Tá vendo? Tá correto. Se tivesse 2 pontos, olha lá, ó, ele já marca como erro. Percebeu que ele já marcou, fez o marcador? Ele não diz que as palavras estão erradas, porque ele não deixou em vermelho. Ele disse que existe só um espaçamento que está errado. Então, tem que ter só um pontinho. Quando você coloca em mostrar tudo, aqui, ó. Tá vendo? Esse marcador de parágrafo aqui é o mostrar tudo. Se eu tiro, ele tira tudo. Aí, o que que acontece? Se você vai imprimir, ele não aparece. Ele só aparece para você na versão digital. Para mostrar o que está errado no trabalho, o que você tem que corrigir, o que tem que ser reparado. Então, por exemplo, tá vendo aqui? Ó, foi usado o negrito, a forma correta para você destacar uma fala. Só que aqui a gente percebe que tem um espaço, ó. Que se você seguir aqui, ó, tem um espaço aqui na frente que não precisa, ó. Eu ajustei o espaço. Então, esse espaço, ele não respeitou a ordem do parágrafo. Então, e aí a gente trabalha com parágrafo, né? Aí, dentro dessas ações, ó, como aqui está em espaço em branco, essa fase de desenvolvimento, ela poderia estar... Você poderia mesclar todas essas linhas, tá vendo, ó? E eu faço a mesclagem das linhas e desço o conteúdo, eu posso fazer isso. Aqui, ele está com os marcadores, tá ok. Marcador de tabela, tá ok. Aí, ele coloca aqui, ó, de novo, ele coloca um negrito, tá vendo? Aqui tem um espaço a mais, ó. Dá uma olhada. Então, essas correções são correções minuciosas. Elas são as correções que, quando você paga para alguém fazer a avaliação do seu trabalho e corrigir, a pessoa faz isso. Ó, aqui tem 2 espaços, eu tirei um, é só um que é o correto. Então, eu tirei aqui. Aqui eu tenho uma citação longa, tá com 4 linhas, ela não poderia estar aqui entre aspas, ela tinha que estar no recuo, entendeu? Então, essas ações, o professor orientador é que faz essa avaliação. Aqui, no caso, quando a gente vai trabalhar, ó, a gente vai trabalhar texto out, ó, ele colocou as etapas do design thinking, mas ele tinha que colocar quais são as etapas, tem que falar o que é a imagem, porque não é só as etapas, ele está falando sobre o que significa ele fala cada etapa e diz o que significa cada etapa e fala em qual linha de objetivo ela está. Então, isso é importante para a pessoa entender. Quando você coloca aqui, ó, etapas, você não precisa colocar um HTTP, HTTPS, //. O que você faz? Você faz o link inclusivo. Você vai colocar assim, etapas do design thinking e vai colocar você vai tirar isso aqui e vai colocar lá, etapas do design thinking. Aí você vai escrever tudo certinho e você vai inserir. Então, quando você vai fazer a inserção desse processo, ó, quando eu vou colocar o marcador, quando eu vou fazer esse processo de inserção, eu vou colocar ele, vou hiperlinkar ele, vou fazer esse trabalho aqui dentro, ó. Então, eu vou colocar no item, deixa eu só esperar ele abrir. Eu vou colocar, ó, tá vendo? Então, eu vou dar um OK. Aí ele vai colocar aqui. Aí o que o leitor de tela vai dizer para ele? A fonte está na etapa, etapas do design, é uma fonte externa, deseja clicar? Ela não vai ler HTTPS, //, porque isso não é inclusivo para a pessoa, entendeu? Então, aqui está a fonte. Você vai referenciar essa fonte lá nas referências, certo? Ou você pode colocar, a pessoa que vai clicar sabe que é uma fonte, só está dizendo
do que se trata e o seu documento está com acessibilidade, pronto, é isso, entendeu? Então, eu só mostrei aqui para vocês alguns processos de escrita que às vezes, a gente deixa passar desapercebido, e como eu disse para vocês, a gente tem a mania de não usar os marcadores corretos. Então, por exemplo, aqui estão percebendo? Aqui ele deu um espaço de novo dentro do parágrafo, certo? Que não pode acontecer, mas foi corrigido. Como eu falei para vocês, essas aqui são trabalhos antes da correção. Aí, dentro desse trabalho, o que a gente fala? Que a fonte está correta. Então, esse processo já está com 80% de acessibilidade, porque o leitor de tela já lê, mas aqui eu tenho 2 espaços, então eu vou remover e deixar apenas um espaço, entendeu? Como que consegue enxergar isso no meio de tanto ponto? É um olho treinado. Então, ontem eu levei 6 horas naquele livro que eu mostrei para vocês, 6 horas, diretaço, 6 horas. Para quê? Para torná-lo acessível. E se tivesse imagem em todo o livro, vocês observam que o livro de ontem não tinha imagem, mas eu já peguei livros que tinham imagem em todo o livro. Aí leva-se 8, 9, 10 horas para deixar um livro acessível. Isso eu não estou falando de correção, tá? Estou falando só de deixar o livro acessível. Se for para corrigir, aí é uma semana. Aí a gente trabalha em uma semana. Então, observam. Então, tudo isso são ações que vocês, professores, podem pedir para o seu aluno. Olha, entrega o trabalho não em PDF, entrega em Word. Entrega em Word. Então, dá uma olhada como é que o seu aluno está fazendo. Ele está fazendo. Pede para ele em Arial, fonte Arial. Utiliza recursos de acessibilidade, materiais acessíveis. Porque isso é importante para que seu aluno dê conta de trabalhar e desenvolver um processo interessante nessa ação. Observa que tem uma bolinha aqui, ó, branca. Eu tiro a bolinha e dou espaço, tá vendo? Então, eu observo todos os tipos. Ó, outra bolinha, material, ó, colado. Então, a gente observa, ó, outra bolinha, tá vendo? Então, outra bolinha. Dá uma olhada. Vocês estão percebendo? Então, isso aqui, ele pode ter tirado o termo, não copiado o arquivo, eu não estou falando isso, mas ele pode ter tirado, mas essa é uma limpeza importante para o leitor de tela. E é importante, quando você vai corrigir o trabalho de um aluno seu, de orientação, você fazer essa limpeza no trabalho do aluno, ou pedir que ele faça. Fala assim, olha, coloca o marcador para visualizar e vai tirando todos esses erros aí, bolinhas que apareceram. Olha aqui, tá percebendo? Ó? Então, tem várias bolinhas aqui com marcadores de copiar e colar, ó. E aí tem outros marcadores que são setas, que eu não consegui verificar aqui ainda, ó. Tá vendo? Aqui tem que estar em itálico, ó, tá vendo? Está. Então, tem outros marcadores de seta. Aqui houve uma quebra de seção, tá vendo? Ó? Essa quebra de seção, quando você não usa o marcador de mostrar tudo, você não vê onde está a quebra de seção. Aí, o que você faz? Ó, tá vendo que ele foi para resultados? O que você faz? Você fala, não, eu tenho que puxar, dá uma olhada no tamanho que está o espaço. Ó, tem um espaço muito grande aqui, ó, para o próximo arquivo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui. Quando você faz isso, desconfigura tudo. Quando desconfigura, assim que nem vocês viram, ó, subiu menor, coisa e tal, ó. Por quê? Porque tinha uma quebra aqui, ó, tá vendo? Ó? Tem uma quebra de linha aqui, uma quebra de página, e essa quebra de página determina que existe outra formatação aqui. Então, essa quebra ela é importante. Quando você tira o marcador, você tira a quebra. E aí você desconfigura o trabalho. Então, quando desconfigura é porque houve alguma coisa dentro desse sentido de quebra de formatação. É por isso que às vezes você perde toda a formatação de um template, de um artigo, entendeu? Quando você recebe, você quebrou a formatação dele e você fala, nossa, eu não sei o que eu fiz aqui, não está dando certo. Quando não está dando certo, é porque aconteceu essa situação que eu falei para vocês, você interrompeu uma quebra aí de sessão ou uma quebra de página, e que isso realmente interfere no trabalho, tá? Deixa eu só ver se eu acho a setinha para vocês, para mostrar como é que ela é. Ela é uma setinha fininha, e que ela mostra que todo aquele parágrafo foi copiado e colado, tá? Vamos ver aqui. Aí entendam que esses procedimentos têm várias justificativas. Ó, tem uma quebra de seção aqui, ó, tá vendo? Ó?
tem uma quebra de seção. Se tivesse fora, ó, eu não saberia dessa quebra de seção, tá vendo? Então, houve uma quebra aqui, isso quer dizer que houve uma outra formatação. Observe uma coisa importante aqui agora. Vocês estão vendo o marcador aqui de seta? Tá vendo esse marcador aqui, ó? Consegue enxergar? Esse marcador, ele mostra uma coisa importante. Ele diz que esse texto está com algum marcador que não é o mesmo marcador que deveria estar. Se eu tivesse aqui, ó, se eu colocar aqui, tá vendo? Se eu colocar aqui e colocar a fonte dele normal e colocar Arial, olha para você ver, ele está em fonte formatada de forma diferente, ó, e colocar ele na mesma formatação, ó, duplo, se eu colocar 1,27 aqui, tá percebendo que existe um recorte? Olha para vocês verem. Existe um recorte diferente aqui, ó, nesse texto. Então, ele é uma formatação de artigo. Essa defesa aqui foi feita uma defesa por artigo. Então, foi copiada e colada a formatação do artigo aqui dentro. Então, não existe a correção aqui dentro desse processo. Por isso que esse marcador está aqui. Ele está dizendo que a formatação está diferenciada. Olha que importante a leitura disso. Então, eu não posso remover esse marcador. Então, quando eu vou copiar e colar, eu vou usar esse marcador em template. Então, é isso que acontece quando a pessoa entende a leitura do Word. Isso é leitura de simbologia de Word, certo? Então, a gente tem aqui, eu vou ver agora se eu acho a setinha. Estou atrás da seta. Aí, não é essa, não é essa. Isso aqui é que deu um espaço a mais, né? Quando você dá o espaço a mais aqui, esse espaço interfere na leitura do texto também, mas não interfere tanto, mas dá um delayzinho, que não é importante que tenha, né? Esse delay, né? A gente prefere que não tenha, né? Sempre. Aí a gente faz, ó, tá vendo? Todo o texto dele tá com os marcadores do artigo, ó, do artigo que ele trouxe para cá, tá vendo? Por isso está em cores diferentes, ó, tá vendo? Cada revista é uma situação, ó. É um marcador diferente. Então, essa é uma defesa de artigo, de tese por artigo, que ela é interessante, porque como que o cara fez isso? É muito mais difícil, não tem como você formatar isso aqui. Entendeu? Não tem como você formatar. Olha o trabalho que houve aqui para que isso acontecesse, entendeu? Isso aqui foi um trabalho grandioso. Então, ele teve que fazer muita coisa para copiar e colar e deixar isso aqui legível para a banca. Por quê? Porque não é fácil você respeitar a formatação de cada, você tem que fazer as quebras de seções, e foi isso que foi feito aqui. Houve quebra de seção, houve todo um trabalho. O que eu orientaria? Isso aqui não está acessível para a pessoa cega. Esse monte de revista aqui, isso aqui não está da forma correta. Eu orientaria que a formatação fosse uma formatação única, que ele trouxesse os artigos e que formatasse de forma única. Ou que fizesse como a nossa EAD faz aqui no campus, na defesa por artigo. Você coloca a imagem do artigo e coloca o link e o aluno vai buscar ele no QR Code o artigo para ser lido com essa ferramenta. Então, assim, aqui no IFRO, quando a gente faz defesa por artigo, nos cursos EAD, a gente faz dessa forma, porque você tem que subir o artigo para o repositório, né? Ainda é assim. A gente está fazendo, vai sofrer algumas alterações, mas ainda não sofreu. Então, dentro desse processo, a gente percebe que houve uma trabalheira para fazer essa ação e que ela prejudica, mas é o que foi solicitado para ele e é o que ele fez, ó, a quebra, aqui quer dizer que a gente tem uma outra ação, mas e se tirasse a quebra aqui, ó, requer, ó, movimento, observa, tá vendo? Isso aqui foi solicitado para ele ajustar, a quebra estava errada. Essa quebra veio do artigo. Vocês entenderam? Então, quer dizer, nós trouxemos um erro importado de outro lugar, veio o erro para cá, e aí esse erro a gente tem que fazer a correção dele e deixar ele o melhor possível. Essas ações que vocês estão vendo aqui, ó, de 2 espaços, tá vendo? Ó, entre as referências, elas não podem. O que você tem que fazer aqui? Você tira os espaços, ó. Eu estou tirando de 3. Aqui, 4, 3, 1, 2, 3. E aí, o que eu vou fazer? Eu trabalho com formatação. Então, aqui o espaço entre elas aqui é 14 pontos.
aqui é 0, aqui é nenhum, ali é simples. Então, o espaçamento é esse, ó. Não tem o delay aqui, vocês estão vendo? Ó? Não tem o marcador de delay, tem isso daqui, ó. Então, eu tenho que respeitar. Se eu pego isso daqui e coloco aqui, ó, desde cima até embaixo, ó, eu só tenho que remover o espaço e agora ele está com o espaçamento correto. Isso aqui facilita a vida da pessoa cega. Por quê? Porque o espaçamento fica correto, não é um enter, tá vendo? Não vai ter um delay na leitura. Lembra que eu falei de marcadores? O marcador é isso. O marcador é você usar a ferramenta de forma correta, a ponto de dar condições, ó. Aqui está bem formatado. Então, a ponto de dar condições, ó, para o leitor de tela fazer uma leitura fluida. Então, o que eu fiz? Eu vim aqui, formatei 2 ou 3, como eu falei para vocês, depois eu usei o pincel. Eu vim aqui e coloquei 14 pontos, simples. Espaçamento simples, que é o que pede a BNT. Alinhamento à esquerda, é o que pede a BNT. Aí coloquei, dei OK, só pego o pincel e passo nos demais. Então, todas as referências vão ficar iguais. Aqui você percebe que tem uma diferença de letra, também não poderia, mas foi importado, como eu disse para vocês, né? O texto veio importado, então não se mexeu nessa situação, eu mexi ali só para mostrar para vocês. Esses detalhes dos trabalhos que a gente propõe, das falas, eu acho, assim, o aluno sofreu bastante, assim, dentro desse processo para fazer isso aqui acontecer e mostrar toda a produção técnica dele dentro desse trabalho. Mas analisa que a gente tem uma seta, a seta que eu falei para vocês, ela é muito parecida com essa aqui, tá? Mas ela não é essa aqui. Ela é diferente, ela fica no final da frase, tá? Ela é parecida com essa aqui, ela é parecida, mas ela não é essa daí, ela é só parecida. Aí, e ela é fininha dessa forma, e ela aparece no final de texto, quando você copia e cola o texto de algum lugar, ele faz isso. Deixa eu ver deixa eu ver aqui, se aqui a gente vai encontrar dentro dessa ação, deixa eu ver bem rapidinho para mostrar. E aí, assim, aqui também vocês estão vendo, ó, que tem duplo espaço, tem que fazer, tem que tirar, ó, tem que tirar o que está em espaço duplo. Isso aqui é limpeza, isso aqui demora, é normal. Observa que tem uma bolinha aqui, ó. Olha que interessante, né? A gente tem aqui as informações, ó, da tela. Aqui já tem uma bolinha, quer dizer que foi copiado, mas não foi removida a bolinha, ó. Aqui também, ó. Remove-se a bolinha. Isso eu estou falando, gente, porque estou falando de orientação de trabalho, né? Quando você vai corrigir trabalho de aluno de ensino médio, você tem que ficar preocupado com isso aqui, entendeu? Preocupado, porque você tem que chamar o aluno e falar para ele, falar, olha, quando você está fazendo uma cópia de algum lugar, você não pode copiar. Se você copiar, você tem que referenciar. E se isso está acontecendo, porque aqui, no caso, o trabalho é dele, tá? Todos os artigos são dele. Então, todos os artigos aqui também da tese dela também são dela. Então, aqui ela copiou e colou lá do trabalho dela mesmo. Então, aqui, ó, aí dentro dessa ação, ó, tá vendo? Eu vou removendo. Só, ó, aí o aluno fala, não, professora, mas eu não copiei. Copiou, eu sei que você copiou. Eu não estou te acusando, eu estou te formalizando para que isso não aconteça novamente. Então, assim, o aluno entender que você tem ferramenta para você verificar isso daqui e, com tranquilidade, fazer a correção. Falar para ele, não, olha, isso aqui está errado, a gente precisa ajustar isso aqui. Quando tem uma pontuação, ó, fora do contexto, ó, tá vendo aqui, ó, tem um espaço antes da pontuação, a pontuação tem que ficar colada. Então, isso aqui também mostra. Então, olha a importância de um marcador de acessibilidade. Isso aqui é um marcador mostrar tudo, é para acessibilidade. É para que você veja se tudo que você colocou está correto. Se tudo que você inseriu está com o marcador correto. Então, você sempre faz a verificação. Olha, esse texto aqui, você faz a verificação, ele está na fonte normal, que está correta. Entendeu? Num texto normal, a fonte normal é a correta de texto. Ela está correta, aí se você quiser saber quanto que está formatado aqui, você vem aqui e verifica. Olha, aqui foi de 1 centímetro que foi colocado.
Será que todo o trabalho está com centímetro? Se não tiver, tem que ser ajustado. Aqui tem erros, ó, possui erros. Aqui a gente percebe erros que a gente fala são espaços, né? Que já foram corrigidos, como eu falei para vocês. Então, dentro desse trabalho, eu acho que eu não vou encontrar essa setinha, pelo que eu estou vendo. Aí, dentro desse trabalho, aqui, achei. É aquela setinha de quando copia texto de internet que você está falando, não é isso? É essa aqui, ó. Esse daqui é um marcador interessante, vou mostrar para vocês. Esse marcador aqui quer dizer que ela não deu parágrafo, quer dizer que ela deu tab. Aí ele marcou com tab. Essa daqui marcou que foi copiado, ó. Dentro da ação, ela fez uma marcação de copiado. E aqui ficou com hiperlink. Vocês estão percebendo o hiperlink aí, ó? Não foi removido o hiperlink. Ó. O texto foi copiado e não foi removido o hiperlink. Então, a pessoa tem que vir com o botão direito e fazer a remoção do hiperlink. Olha que interessante. Tá vendo? Ele mostrou que existia um hiperlink aqui para mim, eu fui, porque eu tirei agora. Mas ele mostrou que tinha, ó, ele colocou os marcadores, sabe? Aqui, ó, hiperlink de novo, ó. Tá percebendo? Então, a setinha está mostrando que esse texto ele foi retirado de algum lugar, ó. E aqui está dizendo de onde ele foi retirado, tá percebendo? Revistas eletrônicas PUC. Tá vendo? Então, isso é muito interessante. Esse trabalho é muito interessante, porque eu começo a descobrir, primeiro que as pessoas usam muito, eu vou usar o Copper Spider para saber se você está plagiando. Você não precisa. Se você tiver um documento com acessibilidade, se você souber mexer na sua ferramenta, você olhando o trabalho do aluno, todos os marcadores estão aqui. Quando você copia texto, os marcadores vêm junto. Os marcadores de erros, os de hiperlink, tudo vem junto com esse processo. E tem uma outra setinha também, que é bem interessante, uma outra setinha que ela se move ao contrário. Eu não sei se a gente vai ter a sorte de encontrar, de encontrar aqui. Tá vendo? Aqui é um marcador que o tab foi dado, ó, tá vendo? E não pode dar tab, o marcador tem que ser o marcador de parágrafo, entendeu? Não é tab. Mas para que tem o tab? Não é para isso. Não é para você usar, você tem que usar marcadores de parágrafo, né? Para que os parágrafos fiquem dentro da formatação. Mas, assim, é difícil, né? Isso daí. Ó, aqui também nós temos, ó, tá vendo? Nós temos uma setinha aqui que é de um tab e aqui ainda não está formatado, ó. Aqui ainda existe um erro aqui, ó, de ação, que a gente, se fizesse isso aqui, ó, e desse o Enter, ó, ele estaria correto, tá vendo? Ele está pegando a formatação, que é a formatação correta. Aí a gente já achou, acho que a gente achou até achou coisas interessantes aqui para mostrar para vocês. É só para mostrar, apresentar para vocês que quando eu pego um trabalho do meu aluno, eu só pego em Word e não passa pelo Drive. Eu não mando, nunca vou receber trabalho pelo Google Drive de aluno. Porque o Google Drive, ele dificulta a minha visualização, porque ele perde a formatação, né? Ele dificulta a minha visualização do trabalho, então eu não uso o Google Drive. Eu falo, ó, faz no Word e me manda pelo sistema do Moodle na versão Word. Não sei o que, eu não quero Drive, eu não quero Doc, eu quero Drive, tá? Eu quero Word. Então, você sempre vai trabalhar com essa situação para, se você quiser fazer essas identificações, testar, né, o seu olhar, porque isso aqui é um teste de olhar. Então, aqui, como eu falei para vocês, aqui colocou o marcador, ainda deu um tab aqui ainda para falar, tá vendo? Também não é certo, foi corrigido também esse processo, nesse trabalho. A orientadora dela é bem criteriosa nessas ações, bastante criteriosa. E aí, a orientadora fez essas ações aqui de correção. Mas é só para mostrar dentro desse trabalho quanto é importante. Olha aqui, ó, aqui ele colocou tudo em itálico, o texto, né? Colocou tudo em itálico. Há necessidade? Não. Lembra, o itálico dentro de um documento é só para textos fora da língua vernácula, não é isso? Então, fora da língua vernácula, você usa o itálico. É só isso que a ABNT permite. Foi corrigido isso também no texto dela. Aí aqui, deixa eu ver se eu acho. Não sei se eu vou achar, mas eu gostaria muito de achar para mostrar para vocês essa setinha, que é uma das setas mais importantes, que é a marcador de IA. Ela é uma seta que mostra realmente quando o documento veio da IA.
E é interessante, porque quando uma pessoa pede para eu corrigir um trabalho, às vezes as pessoas me mandam o trabalho e falam, olha, verifica para mim essa situação. Eu falo, me manda em Word. Ela não entende por que eu peço, manda no Word. Manda no Word porque eu removo os marcadores, troco algumas palavras, que são palavras que o marcador de identificação de plágio, o algoritmo, vai identificar, faça a troca. Não estou ensinando você a plagiar, entenda. Eu estou falando assim, quando eu estou corrigindo um trabalho, eu vou trocando alguns termos, porque às vezes você usa muita palavra continuamente, mente. Você usa muita palavra mente, né? Em muitas coisas. A gente vai removendo essas palavras do seu trabalho para que não se caracterize, porque o marcador, o algoritmo, ele entende algumas palavras, né? Ele faz a leitura de algumas palavras específicas. E é interessante a gente entender esse processo, tá? Entender como é que funciona isso para saber como corrigir, certo? Então, é como eu falei para vocês, o trabalho não foi copiado e colado. Esse trabalho é de produtos dela que ela colocou aqui dentro. O que deveria ter sido feito? Só apagado o marcador. Ela apagou. Então, ela apagou e ela ajustou. Agora, tem casos de aluno de ensino médio que o trabalho está cheio de seta, cheio de coisa, e aí você chama o aluno realmente para fazer essa fala e dizer o que aconteceu. Ele vai falar, mas não, professor, isso não é verdade. Não, isso é verdade. Então, você vai ver uma setinha lá, virando, e aí você vai perceber que foi trazido aí de uma inteligência artificial, e ela faz isso mesmo. Mas eu acredito que esse daqui, como ela faz esse trabalho já tem tempo, né? Eu acredito que esse daqui, vamos ver se foi feito texto out aqui. Exibir texto out. Não foi, tá vendo? Então, o cego, mas depois foi colocado, tá? É só para mostrar que a gente verifica e faz a orientação e o aluno coloca, tá? Então, aqui não, a gente não vai encontrar aqui essa setinha. É bastante interessante esse processo. Mas, assim, se a gente encontrar, eu vou deixar o modelo, eu vou deixar isso pronto para vocês. Eu tenho trabalho de alunos aqui, mas que eu não vou mostrar o nome de alunos também, que não faz sentido. Aí eu vou só colocar qual é o marcador para vocês lá naqueles slides. Eu vou trocar os slides, coloco o slide com esses marcadores só para mostrar para vocês a importância. Olha uma coisa interessante aqui, ó. Agora apareceu uma coisa interessante. Vocês estão vendo que tem aqui tipo um quadradinho no meio do texto? Ó, aí vem descendo. Perceberam aqui, ó? Eu vou deixar ele um pouquinho maior. Tá vendo esse quadradinho aqui? Estão enxergando, né? 2 quadradinhos. Estão enxergando? Então, né? Esse marcador aqui é um marcador de copiado e colado também. É um marcador que vem quando você copia e cola e traz alguma coisa de um outro lugar. Eu sei a ferramenta que faz esse marcador, eu sei qual que é. Mas, assim, como é uma ferramenta paga, a gente não vai falar o nome aqui, mas foi copiado e colado de uma ferramenta dessa. Então, quando a gente coloca o marcador para visualizar, a gente remove. Por quê? Porque foi feito. Isso aqui foi um texto criado, né, por IA, mas é um marcador específico de uma IA específica. Que tem algumas IAs que trabalham com esse marcador aí, mas essa em especial, ela forma desse jeito aí. Aí a gente tem também outros marcadores que fazem igual, mas é uma outra. É um marcador mais escurinho, tá? Então, são marcadores diferentes. E esses marcadores são para mostrar realmente como o seu trabalho está. O que você tem que fazer de alteração, quais são as correções, tudo isso é feito de correção. Então, quando a pessoa vai formatar um trabalho seu, que você pede para formatar, ela é obrigada a formatar com acessibilidade. Porque se ela vai usar marcadores, ela vai usar acessibilidade. Mas você também pode entregar um trabalho mais limpo também com essas correções realizadas, que é o mais importante, eu acredito. Entendeu? Porque, tem uma quebra de página aqui, e tem, mudança de tópico, tá correta a quebra de página? Eu não colocaria quebra de página para trocar o tópico, mas essa instituição faz isso, ela fez o template dessa forma e tá tudo bem. Lembra, a instituição manda, né? E a gente obedece. Então, não existe aí um critério severo aí nessa quebra de texto. O leitor de tela lê normalmente isso daí. E ele avisa que houve a quebra, né? Ou seja, estamos indo para uma outra sessão. É isso que ele entende. Aqui, ó, a gente tem ações e de textos. Eu acho que eu não vou encontrar, mas eu acho que ficou claro para vocês
como esse trabalho colocou essas ações, essa apresentação de ações para vocês, e como que a gente faz em qualquer livro, em qualquer ação, ó, nessa aqui, em qualquer livro, em qualquer ação, em qualquer justificativa de trabalho, como que você faz para você limpar o trabalho? Eu acho que vocês Professora, aprenderam, pois não? professora, eu acho que quando eu entrei na live, você já ainda nem estava começando a gravar, né? Mas eu não vi o momento que você falou exatamente de como achar esses marcadores. Porque, assim, eu, na verdade, acredito que não só eu, mas muita gente ainda não tem, assim, uma grande habilidade com o Word, né? De forma geral, a gente tem algumas coisas ali que são meio já rotineira, mas outras não. Então, assim, dentro desse documento, você tem que marcar o documento todo? Onde que você consegue Esse fazer essa marcador marcação aqui, ó, total? mostrar tudo. Lembra que eu falei? Você ativa ele, ele mostra tudo. É só esse marcador que você vai usar. Esse, eu estou falando marcador para mostrar tudo, para você encontrar os erros no trabalho e fazer os ajustes. Então, você vai clicar aqui. Quando você clica aqui, ele mostra em todo o trabalho se tem inconsistência. Ele apresenta para você os erros. E apresenta quando tem uma quebra de quebra de sessão. Então, ele mostra tudo. Quando você tira o marcador, ó, você não tem mais essa quebra. Aí você está navegando no escuro. Então, foi aqui que eu mostrei para vocês, ó. O restante, que eu falei para vocês inicialmente, foi de usar os textos de forma correta. Então, quando você está trabalhando, por exemplo, quando você está trabalhando com o título 1, que eu até coloquei um teste aqui para vocês, ó, que eu coloquei o nome, coisa e tal. Quando você está trabalhando com o título 1, eu vou pegar aqui o livro que eu corrigi. Esse livro, ele coloca práticas pedagógicas, materiais didáticos e realidade aumentada. Esse capítulo 5, ele está como título 1, tá vendo? Ó? Ele está destacado aqui o título 1, que é um marcador, dizendo que ele é o título principal desse capítulo. Quando ele coloca o capítulo, olha aqui, tem um marcador aqui, isso aqui é um marcador. Isso aqui está dizendo que isso aqui tem tem um marcador de estilo. Quando eu clico nele para saber qual é o marcador de estilo, eu sei que é o título 2, tá vendo que está destacado ali, ó, título 2? Então, isso são marcadores. E o leitor de tela, ele nos obriga a usar marcadores. Esses marcadores é que constroem o sumário. Vocês sabem construir sumário com marcador, senhores? Me explica aí. Vocês querem ver rapidinho isso? Tem interesse? É importante. Ok, então o que que a gente faz? Eu vou tirar esse fulano de tal aqui, que está com o marcador, e vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui, ó, é título 1, certo? Então, eu vou colocar tecnologia assistiva. Eu posso colocar tudo em maiúsculo, título 1, ou eu posso colocar maiúsculo com minúsculo, vai depender do que o chefe mandar, do que da instituição que eu estou servindo. A maioria pede título 1 todo em maiúsculo, e pede negrito. Então, se é título 1, ó, eu tenho que fazer o marcador do título 1, só que esse marcador está errado, porque ele está com a fonte sem serif, ele está com a fonte errada. Eu tenho que clicar com o botão direito em cima desse material, colocar em atualizar. Eu venho aqui, ó, na formatação, deixo em Arial, eu deixo 12, porque o marcador é sempre em fonte 12, salvo se a instituição pedir em outra. Eu deixei em negrito, tá vendo? Eu deixei Arial 12 negrito. É o meu marcador do título 1. Quer dizer que todos os meus títulos 1 vão ser assim. E aí eu coloquei em formatação aqui, ó, eu vou em parágrafo e vou colocar para título 1, eu coloco 3224 e coloco um e-mail, que é o que a BNT pede, e eu dou OK. Aqui eu dou OK. Então, quando eu venho em título 1 aqui, ó, ele já está com o marcador, ó, 3224, 32 acima, 24, 3224, e o meu subtítulo, que é 1.1 aqui, vamos colocar impressora Braille. Quando eu coloco aqui, ó,
impressora Braille, aqui é título 2. Título 2, eu tenho que procurar aqui, onde é no estilo, onde é que está meu título 2? Ah, está aqui, mas o meu título 2 não está formatado. Eu vou no mesmo processo, botão direito, modificar. Eu vou colocar em Arial, vou colocar em tamanho 12, vou colocar negrito 1.1, posso colocar negrito ainda. Aí, coloquei em automático, vou em formatar, vou em parágrafo, vou colocar aqui 24:12 no título 2. E aqui eu vou colocar um e-mail. E vou dar OK. E vou dar OK. Eu venho em título 2 aqui, ó. E aí ele já está formatado para título 2. Quando eu tenho título 3, vocês estão observando que eu não coloco ponto aqui depois do 1, né? Não existe esse ponto aqui, tá, gente? Esse ponto não existe. A BNT, ela tem regras claras, não existe ponto aqui no final, tá? O ponto só entra em números. Aí você colocou aqui 3, título 3. Eu tenho o título 3 aqui. Só que o título 3, ele também não está formatado. Então, eu tenho que modificar ele. Tá vendo? Isso aqui é o que vocês vão encontrar no computador de vocês. Vocês vão ter que deixar a formatação pronta, ó, para trabalhar. Observa. Aí eu coloquei aqui, ó, a formatação correta para título 3. Eu venho em parágrafo, vou colocar a mesma coisa do anterior, 24:12. Aí eu venho aqui um e-mail e vou dar OK. E vou dar OK. Então, aqui, ó, meu título 3 está formatado, ó. Título 3, eu vou colocar aqui teclado. Quando eu coloquei isso, ó, título 1 porque tem um número, título 2 porque tem 2 números, título 3 porque tem 3 números. Esse marcador é o que gerencia o sumário. Então, eu vou colocar o sumário aqui, ó, mas o meu sumário está com marcador, tá vendo? Ó? Ele está com marcador de quê? De título 1, ele não pode. O sumário não pode ter marcador de título 1, então eu vou colocar o sumário sem marcador. Observe que eu estou formatando aqui, no final é que deveria ser formatado, mas eu estou mostrando aqui para vocês. Supondo que esse texto esteja na linha de baixo, que deverá estar, porque o sumário não concorre com texto nenhum. Então, aqui está na página abaixo, está o meu conteúdo. O sumário fica sozinho aqui. Quando o sumário fica, eu venho lá na guia referências, aí venho em sumário, mando personalizar sumário, e aí eu nunca uso o modelo, eu uso formal, que é o que atende às minhas especificidades. Níveis, nível 3 quer dizer que vai título 1, título 2, título 3. Se você tiver título 4, você tem que aumentar o nível aqui, só isso. Mas como a gente foi até o título 3, olha ali para vocês verem, ó. Aí ele criou, tá vendo, ó? Ele criou o sumário e é hiperlinkado. Então, se eu colocar, apertar a tecla Ctrl, eu vou ser direcionada ao texto do teclado. Então, ele está hiperlinkado e o leitor de tela vai conseguir ler isso e a organização do seu trabalho, ela vai te agradecer. Aí eu falo assim, mas aqui está com fonte diferente, porque não foi formatado. Eu posso formatar essas fontes onde eu quiser. Posso usar o marcador aqui ou eu posso formatar dentro do próprio índice, já deixar formatado igual eu tinha deixado os títulos 1 que vocês viram. Então, eu posso formatar durante o processo. Observa que o título 1 ficou em negrito e o título 2 e o título 3 não ficou em negrito. Então, vocês observam isso dentro dessa formatação. Uma coisa interessante que as pessoas fazem também é que, assim, ó, tem aqui, vamos supor, tem um aqui, introdução. Deixa eu só colocar a introdução aqui, só para fazer uma ação para vocês, para que vocês entendam como tem pessoas que fazem esse processo errado. Ó, eu tenho um de introdução aqui, certo? Aí, então, aqui seria o 2, tá? Só para vocês saberem. Aí, vamos lá. Eu tenho o 2, tenho o 2. Se eu clicar com o botão direito aqui e mandar atualizar o campo, em cima do meu sumário, ó, eu estou em cima do meu sumário, ó. Botão direito, não é o botão normal. Manda atualizar campo, atualizar sempre o índice inteiro. Aí ele vai mudar e vai incluir introdução. Mas tem uma outra coisa que você tem que fazer depois do sumário. Você sempre vai inserir uma quebra. Então, você vai lá no seu layout, na guia layout, e vai colocar quebra, próxima página. Por que eu tenho que fazer isso? Quando eu vou inserir numeração.
de página. Então, eu coloco a quebra para a próxima página. Ele vai afastar a introdução, mas é só eu retornar. Ó. Ele quebrou a página. Quando ele quebrou a página, o meu cursor está piscando em cima de introdução. Aí, o que eu faço nesse processo? Eu pego e vou em inserir. E inserir, eu vou colocar a numeração de página. Eu vou colocar no início da página, na parte superior. Eu estou seguindo só a BNT aqui, tá? Mas cada instituição tem uma ordem aí. Aí, eu coloquei a numeração de página. Vocês observaram? Mas por que tem a quebra aqui, Ilma? Porque o índice não conta e não numera a paginação. Então, eu tenho que desvincular. Quando eu desvinculo, eu posso apagar a página aqui, ó, com tranquilidade. Eu apago a página aqui e ela não vai apagar aqui, ó. Lembra que a capa não conta e não numera. Aí depois a contracapa conta e não numera, não aparece a numeração. A terceira conta e não numera, a quarta. Aí quando chegar no sumário ainda não numera. Quando chega na introdução, conta e numera. Aí começa a aparecer a numeração de página. Tem gente que cria 3, 4 arquivos para mandar imprimir, porque não consegue tirar a numeração da primeira página. Então, a quebra de página é para desvincular a seção anterior ou a seção posterior. Essa é uma ação correta de marcador. Entendeu? Ficou claro? Lembra que eu falei que isso aqui é uma aula, é 8 horas de aula, isso aqui? Eu estou mostrando para vocês a importância de conhecer a ferramenta, de qualquer ferramenta você tem que conhecer, mas o Word ainda mais, porque o Word faz assim, a gente nem começou com o Word, na verdade, mas o Word, ele apresenta ações interessantes para o seu trabalho, além de criar os marcadores automáticos, inserir quebras, ele mostra para você que o seu trabalho formatado é outro trabalho. Então, só para vocês verem aqui no livro de TA, todos os marcadores, livro TA, todos os marcadores estão aqui, ó. Tá vendo? Título 1 está formatado, título 2 está formatado. Aqui só tem título 1 e título 2, tá vendo? Ah, tem o 3 também, ó. Esse aqui tem o 3. Olha ali. Aí o 3, tá vendo, ó? Se eu colocar aqui, ó, eu vejo que ele é o título 3, tá vendo aqui embaixo? Se eu clicar aqui, eu vejo ele aqui em cima. São formas de ver apenas, tá bom? Aí você coloca. Então, se você colocou aqui, ó, eu já identifiquei um erro, que 3 não pode ser negrito. Vocês entenderam? Então, eu tenho que tirar o negrito. Ó, então, aonde está negrito, ó, não pode ser negrito. Estão percebendo que cada vez que você olha, você identifica uma inconsistência. Então, o trabalho, ó, aqui já está 100, tá vendo? Aqui está correto, ó. Aí eu vou ver o título 3 aqui, ó. Aqui está correto. Aqui está correto, aqui está correto. Então, onde estava errado era aqueles ali. Vamos ver se isso aqui... está correto. Aí eu vou só salvar e ele salva com a correção realizada. Então, quantas vezes eu olhar, eu posso encontrar inconsistências no momento. Aqui, ó, lembrando a Anabela, a Filatra aqui, Anabela. A gente sempre usa, depois que você indicou, a gente sempre usa o trabalho dela aqui, quando a gente fala das ações aí da EAD. Então, mostrando para vocês, dentro desse processo, a importância da ferramenta. Isso porque vocês não viram, assim, o índice remissivo que eu falei para vocês, eu crio uma lista fora daqui. Eu peço para a IA, eu subo o meu livro e falo para a IA assim, ó, separe uma listagem de 100 palavras mais relevantes no trabalho para a criação de um índice remissivo. Ou as palavras que mais se repetem, palavras relevantes que mais se repetem. Se eu colocar a criação de índice remissivo, ela já sabe o que ela tem que fazer. Ela vai criar a lista das 100 palavras, eu vou baixar o arquivo em Word, aí eu venho nas referências e venho no inserir índice. Quando eu venho inserir índice aqui, ó, ele fala do remissivo, tá vendo aqui, ó? Então, quando ele vem para o remissivo, ele sobe. Quando eu coloco assim, ó, a automarcação, ele vai pedir o arquivo. Eu subo o trabalho, né? Eu subo toda a listagem e peço para ele gerar através da listagem. Ele vai subir aquela listagem num arquivo à parte, vai marcar tudo, aí eu vou pedir para ele inserir o índice remissivo. Quando ele inserir, como eu falei para vocês, eu venho aqui, ó, com o marcador, aí ele vai apresentar aqui isso aqui, ó, é uma palavra, libras, é uma palavra que está no índice remissivo. Então, ele aparece destacado aqui porque ela está hiperlinkada.
O marcador vai dizer, na hora da fala para a pessoa surda, que essa é uma palavra que ela está no índice emissivo, ela tem relevância dentro do trabalho, pelo número de repetição. Então, isso aqui vale muito. O índice emissivo, como eu falei para vocês, é uma das ações do L1 e L2 da CAPES, né? Dos livros melhores que tem validade, né? Que tem como se fosse um indexador, certo? É um indexador, né? L1 e L2. E aí ele tem esse indexador. Então, é só para mostrar aqui, ó, que ele mostra. Então, toda vez que eu vou fechar a formatação, eu tenho que tirar o mostrar tudo, quando eu estou com o índice remissivo, porque ele interfere na formatação do trabalho, e na formatação final, né, de fechar o trabalho, porque ele deixa o trabalho maior. Então, eu não quero o trabalho maior, eu quero o trabalho no lugar certo. Então, aqui, ó, observa, ó, eu olhando aqui, ó, aí eu vou colocar aqui, eu achei que ele tivesse afastado dessa formatação, olhando. E aqui vocês perceberam, como eu falei para vocês aí, que existe uma formatação, ó, 88, 1,5, primeira linha, 1,25. Essa é a formatação toda seguida nesse trabalho. Então, não existe lá na página 27 formatação 1,7. Todo o trabalho segue essa formatação e segue o Arial. Isso aqui é excelente para a pessoa cega. A pessoa surda ou pessoa com TEA, como eu disse para vocês, ela gosta dessa organização aqui, ó, do sumário. Então, quando o sumário está com marcador, isso aqui só acontece, tá vendo a setinha que eu mostrei para vocês? Essa aqui é uma setinha de marcador. Então, ela mostra que realmente isso aqui está destacado e que tem um destaque dentro do índice também, do sumário. Então, esse é o processo. Alguma dúvida, gente, sobre isso? A gente ficou mais tempo que a gente deveria aqui. Mas ficou claro para vocês? Estou abrindo para perguntas aí. Podem perguntar, podem questionar. Ilma, alguém perguntou se no LibreOffice funciona do mesmo jeito. Então, o LibreOffice, ele tem alguns marcadores de acessibilidade, mas não é o forte dele a acessibilidade, né? Ele ainda está trabalhando ainda com ferramentas anteriores. Ele tem como se fosse 40%, 50% de acessibilidade que hoje tem, talvez um pouco menos. Mas ele tem. O importante é você saber como você escreve e você deixar sempre o mostrar tudo aberto. Sempre deixar. Quando você estiver corrigindo, fazendo, escrevendo qualquer trabalho. Ah, mas me incomoda esses tracinhos aí, eu prefiro sem os tracinhos. Se acostuma. Aceita. Entendeu? É uma coisa que você vai ter que aceitar. Ah, mas me incomoda porque eu sou teia, não sei o quê. Olha, eu recomendo que você aceite e comece a trabalhar com. É simples assim. Então, antes isso me incomodava. Hoje a minha leitura de tela ela é outra. Eu nem enxergo mais esses marcadores. Eu olho através dos marcadores, entendeu? Eu sempre deixo para que eu saiba se eu estou cometendo algum erro, se eu estou cortando alguma formatação, principalmente em template. Pois não, quem fez a pergunta aí? Aí tem algumas pessoas pedindo para explicar a atividade. E a mesma pessoa que fez a pergunta, a Verônica, né, sobre o LibreOffice, disse que está usando e perguntou se isso vai atrapalhar a atividade avaliativa. Aí, se tu puder explicar um pouquinho sobre o processo de avaliação, inclusive a avaliação vai ser aberta amanhã, né? Algumas pessoas perguntaram, aí eu digo, não, vai, após a finalização, né, ela vai explicar e liberar a atividade. Isso. É porque eu expliquei a atividade semana passada, porque a atividade é o quê? Você colocar uma aula sua dentro do PowerPoint. Aí, semana passada, como está gravado, semana passada eu coloquei o passo a passo, quando a gente entrou na tela exibir, foi em slide mestre, colocou na primeira guia, a gente determinou uma fonte sem serifa aqui, a gente colocou aqui uma taoma, lembra? Então, a gente colocou a taoma aqui. E aí a gente colocou 32, que é o critério para que a pessoa consiga enxergar de longe, e deixou negrito. Aí eu vim para o texto. No texto, isso está na gravação, tá, gente? Eu deixei em taoma também. E o tamanho da fonte do texto tem que ser 28. Aí eu orientei que vocês não colocassem numeração no slide, porque causa ansiedade para o seu aluno. E aqui no rodapé vai a logo da instituição, se você estiver representando a instituição.
Pedir que vocês não ativassem a data dos slides, porque não é interessante para os trabalhos, principalmente para alunos que tendem a fugir, né, do trabalho, eles procuram alguma coisa no slide para eles ficarem olhando. Então, eles vão ficar olhando a data ou ficar olhando a numeração. E os ansiosos também vai causar um problema. Aí eu pedi para vocês clicarem na guia Slide Mestre, fechar o Slide Mestre. E aqui montar a aula de vocês. Eu falei, se vocês tivessem uma aula já pronta e quisesse usar o Slide Mestre, porque você formatando o Slide Mestre, ele formata todo o seu slide. Aí você só tem que deixar o slide acessível. O que é você deixar o slide acessível? A capa não tem regra, mas aqui dentro eu falei para vocês, se inserir imagem, eu vou colocar uma imagem aqui dentro, ó. Eu estou pegando uma imagem, deixa eu colocar a ficha catalográfica aqui dentro. Essa ficha catalográfica, eu vou clicar com o botão direito nela e vou exibir o texto alt e vou incluir. Então, todas as imagens que eu tenho no meu slide, ela tem que estar com texto alt. Os gráficos têm que estar com texto alt. Aí eu ensinei vocês na aula passada a criar a transcrição, a descrição da imagem para um cego, usando a IA, o Copilot. Você sobe a imagem e pede para ela descrever a imagem de forma minuciosa, em um parágrafo, 2, a imagem para um cego. Ela vai descrever. Aí, se for gráfico, a mesma coisa. Eu posso pegar essa tela aqui, dar um Ctrl+C e vir aqui no Copilot. Deixa eu ver se está aberto o meu Copilot. Não está. Deixa eu ver aqui, só um minuto. Professora, licença, tá? Que a senhora falou podia interromper quando precisasse. Toda vez que eu colocar inserir novo slide, aí ele já vai inserir um novo slide formatado, é isso? Vai, isso mesmo, perfeito, perfeito, é isso aí. Então, quando eu tenho aqui, ó, se eu der um Ctrl+C, observa que eu nem busquei a imagem, eu só dei um Ctrl+C aqui, ó. Eu peguei ela, dei um Ctrl+C, ou copiei, como queira. Se eu pegar a imagem aqui, clicar em copiar, e vir aqui para o Copilot colar, e vou pedir para descrever a imagem, ó, descreva a imagem para um cego. Em um parágrafo, eu posso determinar quanto de linha eu quero, entendeu? É um critério. Aí ele colocou aqui, ó, a imagem mostra, transcreveu a imagem, certo? Aí eu venho aqui e coloco o texto, eu leio, tá, gente? É importante fazer a leitura. Aí eu leio aqui, e aí eu coloquei o texto alt. Lógico que eu tenho que colocar título, eu não posso remover o título, isso também eu falei. Se você remove o título, você tira a acessibilidade do slide. Então, eu tenho que colocar aqui, ó, vou colocar aqui, ficha catalográfica. Vamos supor que seja essa a minha temática, que eu estou explicando textos aí para vocês, elaboração de texto técnico. Aí eu coloquei ficha catalográfica. Então, aqui ela já sai em negrito, já sai na fonte correta, ó, Taoma 32. E coloquei a imagem. Se eu der acrescentar mais um slide, ele vai estar em Taoma 32 e aqui Taoma 28. Então, foi aquilo que eu falei para vocês. Tudo aquilo que eu deixo formatado aqui, ó, em exibir, slide mestre, sempre vou para o primeiro slide. Se você tem um slide pronto da sua aula, você vai formatar esse slide aqui, o slide mestre, e o seu slide vai estar formatado. O que vai faltar? Você inserir os textos altos nas imagens que estão dentro do slide. Terminou de formatar aqui, só o primeiro slide que você tem que formatar, porque os demais estão hiperlinkados, tá vendo? Eles vão seguir o chefe. Então, primeiro slide, você vai clicar, vai colocar a formatação, Taoma 32, clicar Taoma 28. Fez isso? Fechou o mestre, ó, cliquei na guia, fechei o mestre. Ele formatou todo o meu slide pronto. Aí eu só vou nas imagens e vou inserir o texto áudio. Essa é a atividade. Pronto. Então, pessoal, não será com o Word. Acho que a dúvida era essa. Não, é porque o Word, como eu falei para vocês, o PowerPoint é um material que a gente usa mais, né? Aí a gente... Aí, vou desligar aqui. Ah, beleza. Aí eu achei que era comigo. O Word, ele é uma... A gente precisaria de umas 6 aulas, de 1h30, para conseguir... Deixa eu esperar a colega falar. Eu acho que é a Professora, tua aí, não sei né? se eu abri
o meu microfone novamente, porque eu fiquei com a dúvida em qual aba que insere o texto alt. Ele só insere quando tem uma figura, é isso? Eu tenho que clicar em cima da figura? Você clica com o botão direito do mouse. Oi? É o botão direito do mouse que você clica. Quando você clicar com o botão direito do mouse, ele vai... Porque não é o clicar com o botão. Quando você fala clicar, parece que é clicar com o botão normal. Não é clicar com o botão normal. É clicar com o botão direito. O direito do mouse, ele apresenta o menu suspenso. Tá vendo? Aí Ela ali quer embaixo... saber, Ilma, se é só em imagem que se utiliza, não é isso, Não, Maeli? não, é imagem, em gráfico, em tabela, é tudo aquilo que tem alguma coisa ao redor que impede o leitor de tela de ler. Então, é imagem, texto, tá nos slides também, tá na informação que a gente deu semana passada. Nós colocamos aqui, ó, as imagens é o que mais a gente pede, porque uma tabela construída de forma correta, veja, porque tem gente que copia a tabela em formato de imagem e não considera a tabela imagem. Se a tabela foi inserida como tabela, tá vendo? Inserir tabela. Se eu coloquei aqui a tabela, o leitor de tela consegue ler. É um marcador, tabela. Ele consegue ler. Agora, tem gente que está inserindo tabela de outro jeito, que é como eu falei para vocês, está inserindo a imagem da tabela. Aí o marcador não consegue ler. Ou ele mesmo cria a tabela dele, entendeu? Tem gente que desenha a tabela. Também o marcador não consegue ler. Lembra que eu disse que se você clicar aqui, ó, eu inseri uma tabela, e eu vir aqui e colocar uma caixa de texto aqui dentro para fazer uma legenda da tabela, que não precisa fazer a caixa de texto para fazer isso, eu criei uma barreira para leitor de tela. Então, eu não crio legenda inserindo um texto, entendeu? Isso também foi, eu acredito que eu falei na semana passada. Aí aqui você não insere isso daqui, ó. Então, o que você vai fazer? Você terminou a sua tabela aqui, você vai colocar a legenda dela, vai falar assim, não, eu vou legendar ela, ou eu não preciso legendar, eu vou colocar um título nela. Se eu retirei ela de outro lugar, ela vai vir em formato de imagem. De qualquer sorte, eu tenho que colocar a fonte. Entendeu? Então, lembra, a tabela criada de forma correta, ela não precisa de texto alt. Só a tabela que foi inserida como imagem é que precisa. O gráfico, vocês observam que aquele gráfico que eu mostrei para vocês lá no Word, ele estava inserido como imagem, ele não foi criado dentro do Word, mas o Word cria gráfico. Então, olha a diferença. Se você usar o recurso para criar dentro do próprio recurso, ele está acessível. Se você foi, copiou e colou um gráfico aqui dentro, ele é uma imagem. Aí, se ele é uma imagem, ele tem que ser tratado como imagem, entendeu? Professora, vai ter um número, assim, mínimo de slides ou Não. características? Não. Eu Pode quero ser que você... eu quero que vocês mínimo ou peguem... máximo? Não, é um slide de aula de vocês. Eu quero que vocês peguem o slide da aula de vocês, porque o slide de aula tem, no máximo, 20 a 25 slides. Os meus slides têm 70, 80, mas é que eu divido ele em várias aulas. Aí, eu deixo o conteúdo, principalmente nesses trabalhos aqui que são mais juntos, né? Agora, em sala de aula, eu faço slides de 25 slides, por exemplo. Eu faço... Tem como baixar esse áudio? Aí eu faço 25 slides... Aí, desses 25 slides, vai ter imagem, vai ter... Se não tem um gráfico, não tem problema, porque vai que na temática que você escolheu não tem gráfico. Ó, professora, a minha temática não tem imagem, só tem texto. Ok, eu vou respeitar a temática do seu slide, mas eu vou avaliar se o seu slide está acessível. Por isso que eu preciso que a devolutiva dele seja em PowerPoint. Aí você tem lá aquele LibreOffice, o PowerPoint do LibreOffice, que eu não me lembro mais o nome, tá? Qual que é o nome dele? Pode usar, porque ele faz abertura dentro do meu PowerPoint aqui. Ele abre do mesmo jeito, tá? Então, eu faço a conversão e faço o olhar dele. Então, aquilo que não tiver no LibreOffice, eu não cobro, porque eu vou ver que o arquivo tá naquele formato. Mas aquilo que for natural do Office, que é o marcador, a gente vai cobrar. Então, marcadores título, marcador imagem com essas ações, com as ações de texto alt. A tabela, se ela for criada dentro do ambiente, ela não precisa de texto alt, mas precisa de um título, tudo precisa de título. E quando você tem o texto, então você vai colocar lá a introdução, vamos supor, tá, gente? Isso aqui é uma situação. Você vai colocar o seu texto aqui, certo?
Aí você coloca, aí você vai para o texto, ó, vou para o segundo texto, aí eu faço a informação. Então, isso aqui é texto. Então, eu posso ter um slide só de texto. Se vocês olharem o meu slide, vocês vão ver que não tem imagem nos slides que eu mandei para vocês, não tem imagem. Meu slide é texto. Eu não opto por imagem, mas tem tabela, tem gráficos, mas não tem imagem. Todas as tabelas são criadas no própria ferramenta. Então, assim, e mesmo assim eu faço questão de colocar texto out, mesmo criado pela mesma ferramenta. Mas é porque é uma ferramenta que é a que eu mostrei para vocês semana passada, que é ai, deixa eu ver qual que eu estou usando. A Gama. Aí eu uso a Gama para construção de slide, mas eu faço a correção dos slides. Eu mostrei semana passada também, eu corrijo slide a slide. Então, a abordagem de transferência, de remoção e deixar tudo com acessibilidade numa linguagem simples também, o Gama faz isso de forma impecável, eu gosto bastante, mas também outras ferramentas fazem, a Copilot faz, a Gemini faz, tem outras ferramentas, eu gosto da Gama, eu gosto, então é uma questão de afeição só por ferramenta, e a ferramenta boa é aquela que você usa, né? Então, por isso que eu não determino ferramenta, você pode usar o LibreOffice, o que eu não, assim, você vai usar a ferramenta da Google, você vai usar o de apresentação lá da Google, pode fazer. Você vai baixar em PowerPoint e vai me enviar. Só que lembrando que ele tira os marcadores. O problema do Google hoje, das ferramentas do Google lá, né, do Office do Google, é que ele tira os marcadores, ele coloca, e você tem que aprender a inserir os marcadores lá dentro. Né? Ele tem marcador, mas os marcadores deles são diferentes, que também faz a mesma função de acessibilidade, mas são diferentes desse aqui. Então, ele cancela, se você pega um documento desse aqui e subir para um Word ou um PowerPoint e subir para o Drive, ele cancela os marcadores. Mais uma pergunta, professora, por favor. Eu gosto de usar muito Smart Gráficos nas minhas aulas. Ele é acessível? Ele é. Tudo que é criado dentro da ferramenta, né? Gente, só para mostrar para vocês, Smart é esse aqui, tá? Ó, Smart Art, é esse, né, que você está falando, né? Isso, que ele categoriza, por exemplo, isso, tipos perfeito. De poda de isso formação. Isso aqui é muito acessível. Então, todas as ferramentas criadas pelo sistema são acessíveis, porque ele não cria barreira, tá vendo? Só que tem gente que traz isso aqui de outro lugar em formato de imagem. Aí tem que colocar o texto out. Entendeu? Essa é a diferença. Muito esse criado dentro do próprio... Aí essas cores, professora, elas atrapalham... Pode falar. O daltônico, sim. Aí ela prejudica o daltônico, principalmente em cores chapadas, né? Então, que é o que ele trabalha bastante com texto aqui, ó, tá vendo? Aí, mas como você vai colocar texto, aí ele vai diferenciar por texto, ele vai ler o texto. Se não tivesse texto aqui dentro, se fosse só cores, como se fosse um gráfico de pizza, e a informação na lateral, se ele é daltônico e tem TDAH, ele vai ter problema de entendimento. Mas o leitor de tela consegue ler isso aqui tudinho. Não tem problema de leitura. Então, se eu fizer um degradê de cores, por exemplo, para indicar categorização, primeiro, segundo, terceiro, fica difícil, é melhor não ter cor. Então, o Smart ele fica bonito pelas cores, aí você vai colocar, né? A gente tem que ser sincero. O que você vai colocar é o texto dentro da base, e a cor não é a essência, a cor ela não é relevante para o entendimento do gráfico, porque o Smart não trabalha com cores relevantes para o entendimento, ele só faz uma organização. Aí ele não prejudica o daltônico. Agora, quando é texto assim do gráfico de pizza, que coloca assim, o vermelho, a legenda, vermelho, quer dizer que é março, você está entendendo? Aí você está prejudicando o daltônico. Entendeu? Então, a gente tem que procurar não prejudicar a pessoa com algum tipo de deficiência ou neurodiversidade. Então, a gente, quando você cria a ferramenta e quando você usa cores, e essas cores não estão relacionadas com a informação principal do trabalho, ela pode ser usada. Quando ela está relacionada, você vai ter que criar um texto out para a pessoa daltônica fazer o leitor de tela e falar, eu vou entender como é que funciona isso aqui. Mas num Smart eu não vejo motivo, porque ele trabalha com a informação dentro, como a gente falou. Eu acho interessante dizer. Tá ótimo, professora. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Mais alguma dúvida, senhores?
Acho que não, Ilma. Pelos comentários aí no chat, contemplamos tudo. Muito Eu vou obrigada. colocar para vocês aqui o meu telefone. Eu deixei meu telefone lá também. É 998409178. Eu vou colocar meu telefone aí, vocês podem mandar e falar, professora, dá uma olhada, eu fiz, vê se como é que tá, eu vejo, e aí eu falo para vocês como é que tá, e também meu contato para vocês tirarem outras dúvidas relacionadas e entender o seguinte, esse processo ele é demorado. Para você aprender a construção de documentos com acessibilidade é demorado, é chato, mas é um mal necessário para os nossos trabalhos, né? É um hábito que você vai adquirindo, e todo hábito ele precisa de ser praticado para se tornar um hábito. Então, essa é a minha recomendação. Aí eu coloquei aqui, ó, vocês usem o meu celular, podem entrar em contato, eu tiro as dúvidas de vocês, e aí a gente vai corrigindo antes de vocês subirem as tarefas. Se for bom para vocês assim, para mim também tá bom. Ilma, depois a gente vai conversar contigo em relação aos plugins que você comentou, né? Plugins para De acessibilidade. acessibilidade? Tá certo? Ah, Uhum. perfeito. Perfeito. Não, isso aí a gente está implementando. A gente implementou uma série deles e agora a gente está com outra série agora já em vias de fato para poder deixar esse conteúdo com mais acessibilidade. Mas assim, obrigada, Maria. Eu também gostei muito. Eu acho que eu fiquei muito tempo nessa produção, mas é porque assim, o foco desse trabalho não é falar de literatura e de citar autores para vocês. O foco desse trabalho é a produção desses documentos e que eu consiga apresentar para vocês que não é difícil, que é um processo de entendimento de ferramenta e que você vai se acostumando com isso. Mas se você mudar só a fonte, você já dá 80% de acessibilidade para o seu trabalho, só a fonte. Entendeu? Você já consegue dar acessibilidade. Então, a gente está falando inicialmente de mudanças de fonte. É isso mesmo, Elisa. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Se puderem abrir a câmera aí, eu vou fazer uma fotinha. Pronto, vamos fazer uma foto. Eu gostaria de agradecer também, professora Ilma, e aos colegas também, os cursistas, por estar aqui, né, conosco, e em especial aí a Ilma pela dedicação, pela excelente aula, né, obrigado aí por compartilhar aí seus conhecimentos. Estou muito feliz, tá? Muito obrigado. Agradecer também a Anabela, lá de Rondônia, assistindo a gente aqui também, participando aqui da aula. Obrigado, viu, Ana? Anabela, e os colegas também aqui da equipe da ADEAD, Elisa, Ângela, os demais colegas que dão suporte aqui também para que tudo isso aconteça. Lembrando que não esqueçam de fazer a avaliação, né, da atividade, dar o feedback também do que é que vocês acharam, tá, da aula, é importante preencher lá depois, lá no ambiente virtual. E na terça-feira que vem nós estaremos com um novo módulo, que é produção, né, de vídeos para EAD, produção de materiais para EAD, então vai ser muito bacana, com 2 colegas professores, Alain e o Alberto, estarão conosco aqui também, ministrando esse módulo, tá bom, gente? Vamos tirar foto, né? Alguém que mais falar alguma Vamos coisa? lá. Equipe? Tira aí abre a câmera. Alguém puder tirar... Eu vou tirar. Donias, né? Gravação. Parar a gravação. Deixa eu encerrar a gravação para não sair na foto, né? Vai lá. Cadê o... Epa, peraí, gerenciador aqui de gravação.